Hoje eu quero falar sobre missões. Nós queremos fazer o bem. Há muitas pessoas que querem fazer o bem, que estão dispostas. E eu vejo hoje muitos que se empenham nessa tarefa de levar o evangelho, de fazer o bem àqueles que necessitam, mas eu vejo muita gente preocupada em ir para fora, em ir para a África, para a Ásia, para outro continente, para outro país, em ir aos lugares distantes e longínquos da terra. E isso tudo é muito louvável. Isso tudo é muito bom e é necessário. Mas eu quero te mostrar hoje que antes disso é necessário que você cumpra essa tarefa no lugar em que você está estabelecido, onde Deus te levantou. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Aí no versículo 10 ele diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, a orientação do apóstolo é para que nós venhamos fazer o bem a todas as pessoas. Mas na segunda parte do versículo 10, ele dá uma orientação com uma ênfase maior. Ele diz, principalmente aos da família da fé. E quantas vezes nós não temos negligenciado esse mandamento ou essa orientação, irmão? Quantas vezes a gente deixa de ajudar quem está do nosso lado, quantas vezes a gente deixa de observar a necessidade daqueles que estão com a gente para irmos cuidar daqueles que estão lá fora. E isso é descumprir uma orientação, porque ele ressalta principalmente aos da família da fé. Mas muitas vezes você sabe o que acontece? Nós pregamos o milagre, nós pregamos a transformação, nós pregamos que Jesus transforma, que Jesus muda, que Jesus salva para os de fora. Mas quando chega a hora de nós manifestarmos essa salvação para aqueles que estão do nosso lado, muitas vezes sabe o que a gente diz? Ah, fulano não tem jeito. Fulano não quer nada, tô cansado de falar com fulano, tô cansado de pregar para cicrano e ele não toma jeito na vida. Ou seja, deixamos de ser remédio, deixamos de ser cura na vida daqueles que estão do nosso lado e pregamos o milagre para aqueles que estão lá fora. Embora essa palavra seja verdadeira para os que estão lá fora, o milagre, ele acontece, a transformação, a mudança de vida, e nós somos prova disso, prova viva, né? Mas nós precisamos também cuidar, fazer o bem aos domésticos da fé. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 10, do versículo 5 em diante, quando ele separa os 12 discípulos e manda a eles, os envia, dá para eles poder para expelir demônios, para curar pessoas, ele dá uma orientação que corrobora com a orientação do apóstolo Paulo. Se não vejamos, abre aí a sua Bíblia, confira. Mateus capítulo 10, do versículo 5 em diante. E a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, ou seja, aos estrangeiros, nem entreis na cidade de samaritanos, ou seja, aqueles que de alguma maneira fazem parte de nós, mas são infiéis. Amém? Mas de preferência, olha só a preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, meu irmão. Primeiro é os da casa. A preferência são para os da casa, são para aqueles que estão do nosso lado.
se perderam, nós devemos procurá-los. Nós devemos dar preferência em procurar a ovelha perdida, a ovelha que se desgarrou do rebanho por algum motivo. E o motivo não cabe a nós julgar. Está perdida a ovelha? Vamos atrás, vamos procurar, vamos dar preferência para elas. Essa é uma instrução do nosso Cristo, do nosso Senhor. Então, nós não temos o direito de dizer fulano não quer, fulano isso, fulano aquilo. Não, nós temos a obrigação, segundo a orientação de nosso Senhor Jesus, de dar preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém, queridos? E para corroborar ainda com esses dois textos, nós temos em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, também as palavras de nosso Senhor Jesus, que diz o seguinte aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e em toda a Judéia. Primeiro em casa, em Jerusalém, onde vocês estão aguardando a promessa. Vocês vão me testemunhar primeiro aqui, depois na região, em toda a Judéia. Depois vocês vão fazer um trabalho local, depois um trabalho regional, sabe? Depois em Samaria, ou seja, nas outras cidades, na circunvizinhança. Na região metropolitana, eu diria assim, e até aos confins da terra. O trabalho ele começa a ser feito de dentro para fora. É de dentro para fora. Chamados para fora que nós fomos. Eclésia, não é isso? Então, começa de dentro para fora. Primeiro os de dentro, depois os que estão ao nosso redor, depois os que estão mais adjacentes. E só depois nós vamos para os confins da terra, pessoal. Essa é a orientação do nosso Senhor. Pensa nisso, sabe? Se você olhar aí do seu lado, tem gente sofrendo, tem gente necessitando da sua ajuda. Talvez você já tenha pregado e falado demais. E o que essa pessoa que está aí do seu lado esteja precisando não é das suas palavras, mas da sua mão estendida. Talvez o que essa pessoa esteja precisando nesse momento não é que você diga algo, mas que você faça algo por ela. Não é que você diga eu te amo apenas da sua boca, apenas com palavras, mas que você tenha algum gesto, alguma atitude que revele esse amor que você tem no seu coração por essa pessoa. E eu sei que você tem, porque se você não tivesse, você não estaria interessado em ir a outros lugares. Isso mostra que há amor sim no seu coração, há no seu coração sim o desejo de salvar, o desejo de ajudar, o desejo de restaurar a vida, de ganhar almas para o reino de Deus, mas talvez nesse momento você esteja mirando ou você esteja colocando seu foco no local errado. Deixa o Espírito Santo te dirigir, deixa a palavra de Deus te conduzir. E o que a palavra de Deus ela nos diz, eu te provei aqui nesses 3 versículos, nessas 3 passagens. E se você olhar o contexto, porque aqui nós puxamos 3 versículos lá em Gálatas, Mateus e Atos, mas se você olhar, se você observar o contexto dessa palavra, você vai perceber que toda ela fala de ajuda, fala de pregação, fala de missões, fala de salvação de almas. Pense nisso. Medite nisso. Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu joinha, o seu like e de divulgar essa palavra. Compartilhe com seus contatos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Forte abraço.